Competência e treinamentos, faz o curso Detecção de Mentiras para que você seja um exemplo de investigador com base na PNL. Trilha do conhecimento. No módulo 1 vimos neuroinvestigação. No 2 veremos leitura corporal. 3, leitura facial. 4, incongruências. 5, detecção de mentiras. Módulo 2, leitura corporal. Mensagem. Nas unhas do homem, nas mangas do seu paletó, nos seus sapatos, nos joelhos da calça, nos calos do seu polegar e do seu indicador, na sua expressão, nos punhos da sua camisa, nos seus movimentos, em cada um desses traços, a ocupação de um homem se revela. É quase inconcebível que todos esses traços reunidos não sejam suficientes para esclarecer, em qualquer circunstância, o investigador competente. Sherlock Holmes, 1892. Comunicação. 55% é não verbal. Ela é expressa por gestos e posturas. 38% é vocal e tem relação com o tom de voz, ritmo, volume, inflexão. 7% é verbal, é o conteúdo. A questão era o aspecto que você tinha ao falar e não o que realmente dizia. Isso está no livro Linguagem Corporal. Comunicação, estratégia verbal e não verbal. Nessa doutrina, Poder Sem Limites, diz: a chave para iniciar estratégias é saber que as pessoas lhe dirão tudo o que você precisa conhecer sobre suas estratégias. Elas lhe dirão em palavras, elas lhe dirão por meio da maneira como usam seus corpos, elas lhe dirão até com o olhar. Expressão emocional. Como a linguagem corporal revela nossas emoções? A emoção é o núcleo e ela se expressa pelo foco mental, pela linguagem falada, também em relação com a leitura facial e pela fisiologia, que está agora focada com a leitura corporal. A linguagem do corpo é o reflexo externo do estado emocional. Cada gesto ou movimento pode ser uma valiosa informação sobre a emoção que ela está sentindo. VACOG, entrada para nossas representações internas. O V é de visão, o A é de audição, o C é de sinestesia, o O é de olfato e o G de gustação. Beijão. Saídas comportamentais das nossas experiências. O B é de body, corpo. O A de access, acesso. O G é de gestures, gestos. O E é de eye, olhos. E o L é de language, fala. Alerta: os sinais de mentira menos confiáveis são aqueles sobre os quais o mentiroso tem maior controle, como as palavras passíveis de serem ensaiadas. No próprio módulo 1, eu já disse que a testemunha, às vezes, ela não tem compromisso com a verdade. Rowley. Qual o caminho entre o pensamento e o comportamento? Nós vimos que as saídas comportamentais é pelo Bechdel. São 5 variáveis comportamentais. Isso é o efeito. E esse efeito ele tem uma ligação que está relacionada a uma orientação que tem uma entrada que é a representação interna, que é o VACOG, que são os canais de sentido. Esse VACOG ele vai presenciar, observar experiências no mundo. Essas experiências elas vão ser internalizadas, né? O acontecimento nos fatos, no mundo dos fatos, ele vai ser internalizado e vai ter o que? Uma orientação na nossa memória. Okay? No nosso neuroprocessamento. Então tem essa orientação e vai ter essa ligação. Destaque que essa experiência interna ela pode ser lembrada, ok? É algo declarativo, é algo que foi vivenciado. Ou ela pode ser construída, ela pode ser imaginada, ok? E é onde está um alerta aqui, porque a mentira pode estar nesse quesito. Linguagem corporal. O que a postura pode revelar? Gestos, acesso e o corpo. As pessoas assumem postura enquanto pensam, se expressam, aprendem, amam, mentem. Essas posturas são pistas sobre qual sistema representacional a pessoa está utilizando. Vamos para os gestos. Quais são os mais comuns associados à mentira? Nessa doutrina linguagem corporal, ele diz que esfregar os olhos, pegar na orelha, coçar o pescoço, afrouxar o colarinho, tocar o nariz, coçar o nariz, dedo na boca, tapar a boca. Pode ver que é uma tentativa ali de tampar o VACOG,
que são as entradas. Esfregar os olhos. Por quê? Ação que o cérebro tenta bloquear as coisas enganosas, duvidosas. Não olhar para algo desagradável. Evitar olhar para o rosto da pessoa para quem está mentindo. Pegar na orelha. Por quê? Já ouviu o suficiente ou não quer falar. Tentar bloquear as palavras que está ouvindo. Não ouvir nada de mal. Coçar o pescoço. Por quê? Sinal de dúvida ou incerteza. Efeito girafa. Eu não sei se estou de acordo. Isso que quer dizer. Alerta. Gesto negado pela linguagem verbal. Aqui a gente vai ter uma contradição entre o falado e o expressado corporalmente. Isso é muito importante num negócio que a gente chama de reserva mental. É quando ele quer dizer não, mas ele tem medo e vai lá e fala sim, talvez por pressão. Então tem que ter muito cuidado com esse sinal. Afrouxar o colarinho. Por quê? Suspeitam de ter sido apanhados numa mentira. Alivia o calor no pescoço e rosto. Sinal para o entrevistador pedir recapitulação. Aí a técnica de entrevista aqui, ó. Você poderia repetir o que acabou de dizer? O interessante é que a Lei 8.429 de 92, ela fala da Lei de Improbidade Administrativa. E ela tem um apelido jurídico que é a Lei do Colarinho Branco. Então olha a relação que está aqui, ó. Tocar o nariz. Por quê? Segundo a descoberta da Fundação para a Pesquisa do Olfato de Chicago, ele diz do efeito Pinóquio. A mentira intencional aumenta o sangue no nariz durante o ato de mentir. Coçar o nariz. Por quê? Esconder a mentira. Dedo na boca. Por quê? Para aumentar a necessidade interior de reasseguramento. Tapar a boca. Por quê? Para reprimir as palavras enganosas que estão sendo ditas. Tosse simulada. Que é uma frase. Demônios podem ser expulsos do coração pelo toque de uma mão em uma boca. Tennessee Williams. Sinais. Capacidade de ler os sinais da linguagem corporal. Nessa doutrina diz: faz de você uma pessoa mais consciente e atenta para as tentativas de dominação e manipulação por parte das outras pessoas. E lhe ensina a ser mais sensível com as emoções e sentimentos alheios. Então, é um curso que te alerta até para terapia cognitiva, de ficar mais alerta para o mal. Reflexão. A coisa mais importante na comunicação é ouvir o que não está sendo dito. Peter Drucker, o pai da ciência e administração na era moderna. Sinais. É possível observar melhor os sinais da mentira? Você tem a fala, uma contradição com a expressão corporal. E você tem aqui, ó, esse VACOG alinhado numa mente consciente. Perceptiva é a pessoa capaz de identificar as contradições entre o discurso de alguém e a sua linguagem corporal. E isso faz o neuroinvestigador. E detalhe que a nova lei da governança, a Lei 13.303 de 2016, ela diz que os conselheiros de administração eles têm que tratar esse risco de contradição. Hoje o direito administrativo moderno ele determina redução desse risco. Fórmula para leitura. 3 passos para afinar a percepção. Primeiro, leia os gestos em grupo. Segundo, fique de olho na coerência ou congruência. 3, leve em conta o contexto. Essa estratégia, é uma fórmula para uma leitura mais precisa. Técnicas de entrevista. Postura do investigado. Como perceber o sinal de uma postura negativa? Coçar a cabeça, pode ser incerteza ou mentira. Braços ou pernas cruzados, pessoa receosa ou defensiva. Sentado com o queixo abaixado e os braços cruzados sobre o peito, discurso não está com boa receptividade. Então, alerta para essas posturas. Postura do investigado. Como perceber o sinal de uma postura negativa?
Mão no rosto com o indicador apontando para cima, enquanto o outro dedo cobre a boca e o polegar aponta o queixo. Avaliação crítica. Pernas firmemente cruzadas e braços passados sobre o estômago. Postura defensiva. Lembrando que o estômago, na doutrina da programação neurolinguística, diz que é o segundo cérebro, ok? Cabeça e queixo inclinados para baixo. Negatividade ou hostilidade. Alerta! A soma dessas posturas diz: eu não gosto do que você está dizendo, eu discordo. Então isso é o que está sendo dito pelo corpo. Agora a postura do investigador. Como apresentar uma postura positiva? Lembrando que a apresentação deve ser feita de forma breve, considerando que em média de 60% a 80% das pessoas formam sua opinião sobre um recém-chegado antes de completar os primeiros 4 minutos de conversa. Postura do investigador. Mãos espalmadas, associada à verdade, à honestidade, à fidelidade e à submissão. Ajudam a evitar falsas informações por parte dos outros e os encorajam a serem mais sinceros com você. Propicia escuta empática. Alerta: ficar à esquerda pode ser percebido pelo público como um detentor de uma postura dominante. Competência perceptiva. Melhoria do crescimento moral. Nós temos aqui o conhecimento, o que ouvir e o porquê ouvir. E nós temos agora a habilidade. Como ouvir e como ler. Como ler os sinais corporais. Esse é o ganho de habilidade. E a atitude. Querer ouvir e ler precisamente. Essa clara evidência ou essa questão de uma pessoa ser mais perceptiva, tá alerta para o que pode ser uma zona de risco vermelha e uma zona ali laranjada. Fazer girar essa chave aí. Sinais, capacidade de ler os sinais da linguagem corporal. Nessa doutrina expressa que nossa melhor prova dos verdadeiros sentimentos e crenças das pessoas provém menos de suas palavras do que de seus atos. Seu comportamento diz algo sobre si mesmo. Trata-se de uma fonte primária de informação sobre suas crenças, valores e atitudes. Psicologia positiva. Existe uma mentalidade mais investigativa? Sim, a pessoa com mindset de crescimento, aquela vontade de aprender. E deve-se incentivar a investigação afirmativa, que é buscar a informação na fonte primária, participar ativamente ali da construção da informação, conhecer os dados mais importantes e usar o insight adquirido para moldar uma solução criativa. Nessa questão da solução criativa, eu volto naquele case do dog e falo que ali, além do sistema punitivo, ele foi além, ele colocou um sistema de incentivo. Ele dava a oportunidade das pessoas mudarem essa sua vida bandida para uma vida de desempenho. E aqui a liderança tem que ter muito, essa percepção de um ambiente construtivo. Até mais! No próximo módulo, preparamos um excelente conteúdo sobre leitura facial. Você sabe qual a relação da mentira com a expressão facial? Nos vemos lá!